Mas assim, essa questão emocional O Rodrigo, você vai fazer vai hipnose. fazer, né? Tirar a Isso aí. timidez dele. Até que dentro ele tá de máscara, não tá errado, Você tá falou que certo. Mas ele não quer mostrar o rosto dele pra tá. gente. Entendi. Então, mas para a medicina chinesa, a gente tem fatores geradores de doença que a gente divide em 3 grupos, né? Que a gente chama de fatores externos, internos, e o nem interno nem externo, que a gente pode rapidamente representar assim. Os externos são fatores climáticos do ambiente, né? Que podem gerar desarmonias, né? E essas desarmonias geram doença, geram dor. No caso, se pensar em dor. Existe o fator interno, que são as emoções. Então, qualquer ser humano sente alegria, raiva, tristeza. Euforia, preocupação. São sentimentos normais do ser humano, né? Só que o que acontece, quando isso é gerado, quando isso é entendido como desequilíbrio, distúrbio, quando esses sentimentos ficam estagnados, ficam recorrentes. Então, remoendo. Uma tristeza que não vai embora. Já não é mais um momento de tristeza que todo mundo tem. Isso, para a medicina chinesa, já é considerado uma doença. Sim. E nós temos, e é considerado uma estagnação, né? Acaba gerando fisicamente estagnações no corpo. Então, são as pessoas, talvez, que não conseguem levantar da cama, né? Que tem certo pânico ou não consegue se movimentar. Então, é um movimento que a pessoa está estagnado lá. Sim. O corpo não dá força. Por mais que fale assim, eu tenho força e vontade, eu tenho força, só que não consegue. E nós temos nas costas, vou usar o boneco aqui novamente, o modelo aqui, nós temos essas 2 linhas aqui, ó, laterais. Tem uma linha central, que é do vaso governador, e essas 2 linhas, nós temos aqui vários pontos, principalmente essa linha, que é a linha mais externa, que é mais lateral, que é a linha do emocional, junto com os beixus. Quando eles são agulhados juntos, né, nós temos aí pontos específicos para tratamento da questão emocional. Então, são pontos, vamos dizer, especializados em distúrbios emocionais. Então, quando fala acupuntura trata as emoções, sim, nós temos pontos específicos para isso, que estão localizados exatamente aqui na região das costas, que são pontos que atuam, porque cada emoção tem relação com um órgão, uma víscera, né? Um órgão especialmente, e que gera um desequilíbrio do Qi desse órgão, né? Então, nesse período de pandemia, eu recebi muita gente, principalmente através de alunos, né, que a gente acaba sendo ou pedindo informação de como tratar, que alunos que estão ainda em fase de formação buscando abordagens para alguém da família, alguém próximo, né? Porque naquele período que a gente estava sem poder sair de casa, então às vezes o eu recebia, ambulatório também não funcionava para fazer um estágio lá, observar. E mesmo alunos que já são formados, mas que tinham dúvida de como atender determinados casos, que isso é comum também, que está iniciando como acupunturista, muita gente com problema de ansiedade e depressão, e com a acupuntura ajudando de forma importante. Então, realmente, quando me perguntam, a acupuntura ajuda no tratamento desses distúrbios emocionais, o que não substitui o acompanhamento em paralelo de um psicólogo, né? Nós aqui estaríamos fazendo essa abordagem mais fisiológica, né? E a questão emocional, ela pode ser trabalhada e entendida também por essa forma dentro da área da psicologia. Aliás, nós temos também alunos de psicologia, né, que acabam, às vezes, estudando a acupuntura. Então, a resposta para
para esse tipo de distúrbio, né, emocional, a acupuntura é muito efetiva, tem resultado muito importante, tá? Porque a maioria conhece a acupuntura no tratamento da dor. É incrível como a gente... você falou, hoje eu estaria coordenando um ambulatório, eu tenho um ambulatório numa das escolas que eu trabalho, que eu coordeno de segunda-feira de manhã. E lá a gente recebe pessoas buscando atendimento de vários distúrbios aí que aparecem. Mas, normalmente, o que mais aparece é tratamento de dor. Que aí a pessoa acaba conhecendo a acupuntura, entendendo que ela tem várias outras abordagens, vários outros tratamentos que pode oferecer, e aí acaba ficando com a gente e tratando as mais variadas coisas aí, que problemas ginecológicos, né? Sim. Na questão emocional, conforme eu falei, gastrointestinal, ela tem um leque importante. A gente atende muito paciente de AVC ou AVE, como é conhecido hoje, na sua recuperação, né? Na sua fase de reabilitação. Lógico que, em paralelo, o tratamento fisioterápico. Então, a acupuntura ela é importante, abordagem terapêutica nos mais variados segmentos aí. Certo? É bem completa a completa. medicina chinesa. E referente a... Você falou dos distúrbios emocionais, Sim. Você falou de depressão, ansiedade, é mal do século, né? Esse é um tema que parece que a sociedade passa. Sim. Qualquer coisa a pessoa fala assim, eu dou depressiva. E às vezes a pessoa não está nem depressiva. Então, o que é depressão? O que é ansiedade? Ansiedade parece que assim, quem trabalha, existe uma certa ansiedade, Sim. mas até que nível? A estagnação que o Pedro fala, né? Que você fica paralisado, você não sabe qual que é o rumo, como trabalhar, como seguir para frente. Então, o que está tornando crônico? O que não é? Como que você pode tratar isso? Então, não pode deixar essa ansiedade, essa depressão agravar. Né? Então, você pode procurar as terapias, e é importantíssimo. Não importa que tipo de terapia, mas vai lá, procura um terapeuta para tratar isso. E aí tem não só acupuntura, tem a hipnose. Tem a arte-terapia, que faz parte dessas 29 Existe práticas. Aromaterapia, existe tantas, né? A gente fala assim, você que tem medo de agulha, também pode, além das massagens também, existe a auriculoterapia. Que é um microsistema da acupuntura. Como tem a Coriô, como tem a acupuntura abdominal, tem a crâniopuntura Yamamoto, sim. A crâniopuntura de Ao-Chun-Fa. Então, nós temos vários microsistemas importantes que surgiram a partir da década de 50. E eles são, dentro dessa medicina milenar, são verdadeiros bebês recém-nascidos aí. Então, não acha que a acupuntura, que a medicina chinesa é só acupuntura. Não é só acupuntura, não é só agulhamento. Tá? Existem outros meios. São esses 5 ramos que eu falei lá atrás, né? Tem, são os 5 ramos. Então, dietoterapia, fitoterapia, Exato. acupuntura, moxabustão, Qigong, ou Tai Chi e Tuiná. Dentro de acupuntura, a gente tem os vários microsistemas. A própria ventosa terapia, que tem alguns que, incrivelmente, se surpreendem. Nossa, mas a ventosa terapia faz parte da acupuntura? Lógico que faz parte da acupuntura. É que algumas pessoas conhecem a ventosa terapia como sendo uma coisa totalmente separada. Não, faz parte da acupuntura. Gua Sha, né? A moxa, que é aquele bastão de Artemisia vulgaris, que tem ervas, que tem ervas, que aquece, que é utilizado de forma muito importante em tratamento de padrões de frio, por exemplo, né? Dor que... Gente, padrão de frio que eu falo também nas minhas gravações, Pedro, que para não andar descalço, mas no piso gelado. Que a vovó já falava e que às vezes o pessoal ignorava. Então, a ventosa,
Usa muito. A gente fala assim, gente, e as pessoas não acreditam. Isso causa, por isso que tem gente que tem dor na articulação, tem aqueles inchaços. Tudo isso além da ventosa, do moxa, bustão, gente, é muito eficiente, principalmente moxa, para tirar Sim. isso. Né? Eu falo assim, dor, é só moxa. E aí é saber como utilizar, né? Porque a mesma dor que a gente chama na medicina chinesa de síndrome Bi, né? Esse Bi vem do chinês no sentido de obstrução, de estagnação. Ela pode ser gerada inicialmente por vento, frio, umidade, né? E que depois evolui para um padrão de calor, né? Assim, falando rapidamente, porque é uma visão muito técnica, talvez não é o caso aqui da gente aprofundar tanto. E depois a síndrome bióssea, né? Que é onde tem alterações das estruturas articulares e tudo mais. Mas é importante, quando a gente vai tratar dor, é saber qual o fator que gerou aquela dor, para que a gente consiga atender, porque é assim, às vezes o pessoal fala, eu tratei com acupuntura e a dor voltou, né? Mas por quê? Porque provavelmente ou foi feito um tratamento muito curto e era uma dor crônica, precisa de mais tempo, ou a avaliação não conseguiu atingir a raiz do problema. A gente, na medicina chinesa, a gente fala sempre que a gente precisa saber tratar ramo e raiz, né? O ramo é aquilo que todo mundo vê, que está fácil de perceber. A raiz é difícil de diagnosticar. Por quê? Essa simbologia, essa metáfora, já subentende que para encontrar a raiz a gente tem que cavar, a gente tem que buscar mais a fundo. E essa é uma prática que a gente aprende a teoria, mas só fica bom praticando. É uma prática que só praticando que você chega lá. É tudo, né? Tudo a gente tem que praticar, que nem a gente aprende e você só chega na excelência depois praticando. Porque você tem que saber interrogar, você tem que observar. Eu, quando dou aula de diagnóstico e de síndromes, né, principalmente diagnóstico, eu falo para os alunos que o terapeuta, acupunturista, ele precisa ter um olhar investigador, ele precisa ser... ele não pode perder, desde o momento que ele fala bom dia, boa tarde ou tudo bem para o seu cliente, para o seu paciente, ele já está avaliando desde ali, né? E ele precisa estar atento a tudo, porque o paciente vai chegar com uma queixa principal, mas para o acupunturista não é só aquela queixa que é importante, é o todo mesmo que é importante. Às vezes aquela queixa é só o ramo, né, do negócio.